Olá, internautas da Jovem Pan Online, seja muito bem-vinda aqui ao Espaço Online, que hoje vai falar sobre saúde. Neste mês de abril, nós comemoramos o Dia Nacional do Combate e também da Prevenção à Hipertensão, que é uma doença que preocupa muito, não só os médicos, mas a toda a sociedade. Hoje nós vamos falar sobre este assunto com o Dr. Marcelo Cantarelli, ele que é médico cardiologista e também é diretor da Angiocárdio aqui de São Paulo. Doutor, muito obrigada pela sua presença e uma boa tarde. Boa tarde, Luciana. É um prazer estar aqui novamente participando do seu programa. Doutor, em termos gerais, o que é exatamente uma hipertensão? A hipertensão nada mais é do que a pressão alta, né, que todo mundo ouve falar. E a hipertensão, na verdade, 80% das vezes, ela é de origem genética, ou seja, ela é uma doença que aparece ao longo da vida, pode aparecer bem cedo, desde a infância, ou na adolescência, ou na idade mais adulta, ou o que é mais frequente, quando o paciente é idoso, a pessoa é idosa. Então, 80% das vezes ela é hereditária, ou seja, ela é a doença em si, onde a pressão de circulação do sangue ela é mais elevada do que os níveis normais, que hoje a gente preconiza até 12/8 como uma pressão normal. Em 20% das vezes a hipertensão ela é secundária a uma outra doença, ou seja, existem doenças que causam pressão alta como um sintoma dessa doença. Então, por exemplo, um tumor que produza adrenalina, por exemplo, catecolamina, aumenta a pressão. Um estreitamento na artéria do rim provoca hipertensão. Um problema de tireoide, o hipertireoidismo, provoca hipertensão. Então, esses são exemplos de algumas doenças. Então, às vezes, a pessoa está com pressão alta e a pressão alta é o sinal de uma doença que está por trás. Mas isso é a minoria, isso é menos de 20%. Na maioria das vezes, 80% das vezes, a hipertensão arterial ela por si só é uma doença que precisa tratar. Então, nós temos uma pergunta que veio das ruas justamente para complementar essa explicação inicial do senhor. Vamos à questão? Como que se inicia? Se a pessoa já nasce ou é hereditário, ser hipertenso, como se inicia a hipertensão no ser humano? É a má alimentação, o estresse do dia a dia, enfim, essas coisas. É importante a gente acrescentar também, doutor. Já posso responder? Pode, por favor. Então tá. Então, a hipertensão, se você tem a carga genética, por exemplo, seus pais são hipertensos, tem grande chance de você desenvolver a hipertensão. Você irá desenvolver mais precocemente se você tiver alguns estímulos que são nocivos à hipertensão. Como, por exemplo, obesidade, uma alimentação não adequada, com excesso de sal, e a vida sedentária e a vida estressante. Então, são situações em que a hipertensão ela pode aparecer mais cedo quando você tem esses fatores de risco que fazem com que a hipertensão possa realmente aparecer. O fato de você ter a carga genética não significa que você necessariamente vá ter a hipertensão. Há uma predisposição. Hábitos de vida inadequados fazem com que ela vá aparecer. O sal é uma coisa que a gente pergunta bastante, qual a função do sal? Acredita-se que 30% das pessoas que têm tendência à hipertensão elas são sal sensíveis, ou seja, uma dieta rica em sal vai fazer com que desenvolva a hipertensão arterial. Apenas em 30% aí dos hipertensos essa resposta é bastante nítida. Mas a orientação em geral é que a pessoa que tem a tendência a ter hipertensão pela história genética, ou que já seja hipertenso, que tenha uma dieta com pouco sal. Pouco sal, na verdade, é uma dieta adequada em sal. É que, na verdade, a gente está muito mal acostumado com sal. A dieta ocidental, e principalmente do brasileiro, chega a ter 10 gramas de sal por dia. Preconiza-se 2 gramas de sal. Então, é bem pouco em relação ao que a gente está acostumado. O equivalente a um sachêzinho desse de restaurante. Exatamente. Então, via de regra, a orientação é não acrescente o sal na comida. O sal natural dos alimentos já é suficiente. Essa seria a orientação para começar a ter uma alimentação um pouco mais saudável. É que, na verdade, mesmo esse sachêzinho que nós encontramos no restaurante ou na padaria, na verdade, ele representa tudo aquilo que nós deveríamos ingerir de sal ao longo do dia, e não numa única refeição, né? Exato. 2 a 3, 4 gramas. Então, o sachêzinho daquele deve ter 1 grama de sal, 2 já tem 2 gramas. Você fala, puxa, já esgotou a minha cota, né? E lembrar que existem alguns alimentos que são mais ricos em sal, por exemplo. Quando a gente fala sal é o sódio. Uma dica é, observe naqueles rótulos que vem atrás dos alimentos, principalmente os alimentos preparados, o teor de sódio dos alimentos, né? E evite os alimentos que têm muito sódio.
Um exemplo muito simples, uma culinária muito saudável é a japonesa. Porém, o shoyu, que a gente gosta de encher o sushi de shoyu, ele tem muito sal. Mas existe o shoyu light, que tem metade do sódio do shoyu normal. Então essas escolhas elas são interessantes para a pessoa que tem hipertensão e aí não controla direito a pressão alta, não sabe por quê. Chega, não, mas eu não uso sal, mas na verdade ela se alimenta de alimentos ricos em sódio sem perceber. Já que o senhor está falando de sal, é muito interessante. Hoje quem vai nesses empórios, por exemplo, encontra uma variedade muito grande de sal. Ao sal refinado, como nós já conhecemos tradicionalmente, ao sal marinho, ao sal light, ao sal do Himalaia também, que seria uma categoria um pouco mais específica. Esses tipos de sal, na verdade, eles compensam esse risco de estar se adicionando sal à alimentação? O sal light, sim. O sal light, na verdade, ele tem um teor de sódio menor, mas para compensar o gosto, para ter um gosto salgado, ele tem um pouquinho mais de potássio. Ele serve para reduzir o sal da alimentação. Porém, tem que ser usado com muito cuidado, principalmente por pessoas que têm já uma deficiência de função renal, né, portador de deficiência renal, porque o teor de potássio alto no sangue, que pode acontecer porque o rim não vai excretar esse potássio adequadamente, isso pode dar problema importante, né? Pode dar arritmia cardíaca, pode ser uma coisa mais séria. Mas se a pessoa não tem problema renal, ele pode usar o sal light sem problema. Os outros sais mais naturais, marinhos, eles têm um teor de sódio semelhante. Obviamente você não vai ter o processo da industrialização e tudo mais, mas em questão do grau de sal não vai te melhorar muito. Ou seja, o fato de consumir um sal marinho ou mesmo um sal do Himalaia não tem tanta diferença em termos de sódio do que um sal refinado comum como esse que nós já conhecemos. Isso, exatamente. O mais importante é que você aproveite o sal natural dos alimentos, né? E que você realmente não acrescente o sal. Lembrando que isso vai ajudar bastante no tratamento da hipertensão. Muita gente pergunta, puxa doutor, hipertensão tem cura? Não tem cura. Uma vez apareceu a hipertensão, ela é para sempre. Existe o tratamento. E o tratamento não é necessariamente remédio. Muitas das vezes a hipertensão estando no começo, não tendo já lesões em órgãos do organismo, ela pode ser sim combatida e tratada e controlada com medidas profiláticas ou medidas não farmacológicas, ou seja, sem remédio. Então, perder peso, às vezes só perdendo o peso a pessoa já volta a ter uma pressão normal, fazendo exercício físico. O exercício físico ele abaixa a pressão arterial. E quando você faz ele frequentemente, essa pressão arterial ela fica se mantendo baixa. Então emagrecer, perder peso, não fumar, diminuir a ingestão de bebidas alcoólicas, diminuir a ingestão de sal, isso faz com que às vezes a pessoa chegue no consultório aí com a hipertensão leve, vamos dizer 15/9, e ela vai rapidamente para 12/8 sem precisar de medicação. Mas é necessário saber que o tratamento realmente é contínuo. É mudar o hábito de vida e, se necessário, usar medicação. E há muitas pegadinhas também, principalmente em produtos industrializados. Muitas vezes bolachas, inclusive, possuem um teor de sal. Então é sempre importante que a pessoa consulte o rótulo, né? Isso é importante. Como hoje a gente usa muito produto industrializado, às vezes são adicionados alguns elementos químicos no preparo desses alimentos e a gente tem que conhecer o que a gente está ingerindo, né? É diferente de você pegar algo na sua horta e comer diretamente, mas quando passa por algum processo, sempre dá uma olhada para ver o que foi adicionado. Isso é bastante importante, né? O exemplo mais clássico disso é a gordura trans, né? A gordura trans isso não existia, foi um processo de uma gordura industrializada para poder, principalmente, manter sólidos e crocantes as bolachas, principalmente os alimentos, e ela é uma coisa completamente artificial e nociva à alimentação. Então, se não é industrializado o alimento, provavelmente ele não teria aí se descoberto a gordura trans, e que hoje está praticamente banida dos alimentos industrializados.
Hoje nós estamos falando sobre hipertensão com o Dr. Marcelo Cantarelli, ele que é médico cardiologista e também é diretor da Angiocardio aqui de São Paulo. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre este tema, sobre o nosso convidado, você pode consultar também este site que aparece aí no seu monitor, o www.grupoangiocardio.com.br. No próximo bloco a gente volta a conversar sobre o nosso tema de hoje. Espero que você continue com a gente. Até já.